Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana vai ter mais um exercício de física computacional. Eu não estou aparecendo essa semana porque minha sobrancelha não está feita, ou a minha barba não está feita. Eu achei que seria até melhor, tá? Mas nas próximas semanas eu tento arrumar um tempinho para fazer a barba, o cabelinho, a sobrancelha ficar bem bonita e aparecer para vocês, tá bom? Então, o exercício dessa semana é o quê? É para a gente ter uma função, né, que a gente quer calcular a derivada em um ponto x. A gente pode fazer isso daí do método analítico, né? Com papel e caneta e usando aquelas regras de derivação que a gente conhece. Mas, quando a gente vai fazer no computador, das formas de a gente fazer isso, a gente pode recorrer à definição da derivada, né? Então, o limite para quando um delta tende a zero do f de x mais delta menos um f de x. Ó, no computador a gente não pode pegar o limite onde delta tende a zero, mas a gente pode ter uma aproximação razoável, né, para fazer delta tão pequeno quanto a gente queira, né? Não tanto quanto a gente queira, porque a gente tem limitações de memória. Então, escreva um programa que define uma função, né, como x que multiplica x menos 1. E depois calcule a derivada da função no ponto x igual a 1, usando essa fórmula acima da derivada, na definição da derivada, com delta igual a 10 a menos 2. Nossa, mas 10 a menos 2 para substituir zero é meio estranho, né? Enfim. Calcule o valor real, né, da mesma derivada analiticamente e compare os dois. Eles não vão, eles não concordarão um com o outro, né? Por quê? Vamos ver. Para resolver esse problema, eu importei essas bibliotecas aqui, NumPy, que eu fiz um arrange lá embaixo, o SymPy, que é uma biblioteca que eu vi que ela define funções, e o Matplotlib para fazer gráficos. Essa biblioteca SymPy, ela permite com que eu faça funções, né? Mas com isso, antes eu preciso declarar a função, né? A variável dessa função. Então, eu declarei x como uma variável, pergunto aqui onde vai ser calculada a derivada, né? E aqui eu declaro a função com essa função aqui. Então, vai ser uma função de x e ela vai ser x que multiplica x menos 1. E logo abaixo eu defino a função derivada de x, né? E ela também vai ser uma função com uma variável x dada pela derivada da função anterior em relação a x. E aqui eu defino meu delta, que é 1 vezes 10 a menos 2, né? Ele está em ponto flutuante, né? Ele está em formato de float. E aqui a derivada na forma, da definição. Então, f de x0, que foi onde o usuário me diz o ponto que ele deseja calcular a derivada, aqui no caso do problema é ponto x igual a 1. E então eu vou rodar esse daqui. Ponto x igual a 1. A derivada pela definição resulta 1,01. Já com a biblioteca resulta em 1. Mas por que teve essa diferença, né? Eu acho que uma das explicações é por esse delta aqui não ser exatamente zero. Ele é 0,01. Isso daí não é zero. O que eu poderia fazer aqui... Vamos ver como que ele fica se a gente fazer um pouco mais próximo de zero, né? 1. Ó, o erro começa a aparecer depois. Então, talvez esta seja a solução, né? A gente deixar esse 10 elevado a menos em um número muito grande. E aí a gente estaria cada vez mais próximo de zero e o nosso resultado estaria certo, né? Vamos ver aqui. Então, repita o seu cálculo para um delta, olha, agora cada vez menor. 10 menos 4, 10 menos 6, 10 menos 8, 10 menos 10, 10 menos 12, 10 menos 14. E a gente vai ver que a acurácia do cálculo inicialmente fica melhor com delta ficando com delta cada vez menor e depois começa a ficar ruim. Por quê, né? Então vamos ver se isso daí que ele fala realmente acontece. Aqui eu defino a variável também. O cálculo vai ser a mesma coisa. A única diferença é que eu criei uma lista chamada, um vetor, né, chamado diff, que eu vou usar ele para colocar a diferença entre o valor real, que eu estou chamando de valor de real, aquele dado pela função, né, dessa biblioteca SymPy, e o outro é essa função derive aqui, que é o que eu calculei através da definição.
Então, eu vou colocar isso daqui. Em que ponto que ele quer? No ponto x igual a 1. Ó, para os primeiros, né? Então, para esse daqui é para um delta igual a 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 10, 12, 13 e 14. Aí, o valor da definição, ó, ele vai realmente ficando cada vez mais próximo. Ele atinge o seu valor máximo aqui com esse delta igual a menos 8, né? 2, 3, 1, 2, 3. Depois ele começa a subir bastante. Vamos fazer para... Então, por que ele pergunta aqui, né? Por que esse erro acontece? Nesses primeiros, o erro acontece porque eu não estou dando precisão. Eu não estou dando a precisão correta, né? Porque ele pede 0, mas eu dou 10 a menos 6. 10 a menos 6 também não é 0, mas eu posso ir além quando eu posso. E ao passar desse ponto aqui, ele daqui para baixo já começa a ocorrer um outro erro, que é a quantidade de memória que eu dou para números float, do tipo float. Eu dou uma certa quantidade de memória. Se eu tento usar mais memória do que isso daí, dígitos significativos, ele vai ter um erro de truncamento. Então, ele trunca e continua fazendo as contas para aquilo. Toda vez que ele trunca e continua fazendo as contas, ele vai estar ele vai estar propagando esse erro. Então, é por isso que aqui começa com um erro muito pequeno, e a partir daqui, o erro já vai começando a ficar cada vez maior. Ó, vou colocar outros valores aqui, ó. 10. Ó, o que a gente espera é 19 e a gente chega em 19,89, sabe? 19,89. E o mais próximo dele é esse terceiro aqui. Então, é porque esse valor 10 a menos 8 é o que se aproxima mais dada essa derivada e a quantidade de memória que eu dou para o meu computador fazer esses cálculos. Se eu pudesse dar mais bits de memória, talvez ele conseguiria se aproximar cada vez mais, usando esse método, do valor real. E ó, esse valor aumenta quando eu aumento com os números, né? Ó, aqui eu coloquei as diferenças, né? Um vetor com as diferenças, né? As diferenças começam menos 5, 10 a menos 5. Aí as diferenças já começam no 10 a menos 3. Aí já começam uma casa de diferença, 96, né? Então já tem 10 a 2. Então, esse erro está associado também ao número que eu uso, né, onde eu estou calculando a minha derivada, e o quanto esse número destoa de zero, né? Porque aqui em cima era para ser uma coisa muito próxima de zero, dividido então por uma coisa também muito próxima de zero. Então, quanto mais longe eu estou de zero, maior esses erros vão se propagando. Ó, vou colocar, sei lá, 10.000. E os erros, ó, chegam a ser enormes. E mesmo colocando bastante casas decimais, né, entre aspas, para fazer essas contas, mas aqui a gente entra no caso de erro de truncamento. Vou voltar então. Eu vou colocar os gráficos aqui, né? Então vou voltar para o que ele pediu. E aqui eu faço um gráfico, deixa eu tirar esses labels. Ó, o erro começa numa certa quantidade, diminui, e depois ele vai aumentando e ele permanece aqui em cima. O que a gente pode fazer para... Porque a gente não vai ficar fazendo essas contas assim para ser o tão preciso, infinitamente preciso, né? Por exemplo, se a gente precisa usar π para calcular uma área ou um volume, a gente não precisa usar todas as casas de π para calcular, sei lá, o volume de uma bola de basquete. Chega uma hora que toda aquela precisão do número π já não é mais necessária. Então a gente não precisa de uma quantidade infinita de memória para ter uma quantidade infinita de casas decimais e uma precisão absurda do cálculo do volume. Chega uma hora que essa precisão já não é mais relevante. Então o que a gente faz? A gente estabelece um, como que é o nome? Esqueci o nome da palavra, gente. Você estabelece um espaço. Eu falo, eu quero que o meu erro esteja por volta de... Aí você estabelece um valor. Eu quero que o meu erro esteja, sei lá, por volta de 10 a menos 5, que é o mesmo que dizer assim, por exemplo. O valor que eu tenho real, o valor real
menos o valor que eu obtive for menor do que sei lá, 10 a menos 10. Fala, eu não preciso de uma coisa tão mais precisa do que 10 a menos 10. Então, se essa diferença estiver nesse intervalo, acho que é a palavra que eu esqueci. Se essa diferença estiver entre esse intervalo, para mim já posso. Então, não vou precisar ficar alocando cada vez mais memória para melhorar o que eu obtive, para que ele fique cada vez mais próximo do real. Então, aqui a gente lidou com dois tipos diferentes de erros. Né? Quando a gente não deu memória suficiente, a gente foi dando cada vez mais memória, até que um tempo a gente caiu num erro de truncamento que foi se prorrogando ao fazer essas contas. Né? Vamos ver como fica, então, essa derivada do jeito que eu calculei depende do quão longe eu estou de zero. Né? Então, deixa eu calcular a função no ponto 0,5. E fazer o gráfico para eles. Ó, começa numa distância, depois essa distância fica cada vez menor. Com esses valores aqui, ó. Porque aqui ele já deu o limite de arredondamento, né? Ele falou, meu, esse número é tão pequenininho aqui que para mim o computador já passa a considerar ele zero. Pode ver que aqui o computador não considera ele ainda como zero, mas aqui ele considera como zero e é isso que a gente pode ver aqui embaixo. Ó, agora eu vou colocar, sei lá, um valor muito mais próximo de zero. Pronto. Olha, esses erros já são bem pequenininhos desde sempre, assim como no cálculo anterior, né? E para os números muito grandes, eu já mostrei para vocês. Deixa eu colocar aqui, sei lá, para 100 e a forma no gráfico. Ó, é estranho que eles começam... Ah, deixa eu ver. Começam com 1, aí depois 16. Não, 164. Então, porque a gente entra em erros diferentes, né? O erro de arredondamento lá e o erro de propagação. E o outro erro é o erro do não dar a precisão correta para o exercício. Bom, gente, esse foi um problema até que rápido, né? Agora a gente vai entrar em outros módulos no curso de Física Computacional. E eu espero vocês para uma surpresinha essa semana. Tudo bem? Então, tchauzinho. Até mais.